Vamos para a palavra de Deus, Hebreus 12, versículo 1 e 2. Hebreus 12, versículo Desrotulando, lembrei o nome do aplicativo, Desrotulando, se você quiser, é esse aí. Hebreus 12, a partir do versículo de número 1. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com, o que diz aí? E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Muitas pessoas estão se sentindo cansadas e desanimadas. Não conseguem perseverar porque estão cansadas e desanimadas. Coloque a mão no seu coração e nós vamos orar para Deus falar conosco sobre isso. Pai, nós glorificamos ao Teu nome pela Sua palavra, te agradecemos pela Tua presença aqui em nosso meio, Pai, e lhe pedimos, fala conosco. Espírito Santo, usa a minha vida e faz eu ser um canal, um instrumento em Tuas mãos a transmitir a Sua palavra, e que o Teu nome, Senhor Jesus, somente o Seu nome seja glorificado aqui nesse lugar, nessa manhã. Nós oramos juntos como igreja. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Bom, esse texto começa falando sobre a corrida que nos é proposta. O que é a corrida que nos está proposta? Nós precisamos correr bem a corrida que nos é proposta. E o que é essa corrida que nos é proposta? É a nossa trajetória de vida. A corrida que nos está proposta é aquilo que Deus coloca diante de nós todos os dias quando nós acordamos. A tua corrida é você conduzir sua família, é você ir para o seu trabalho, é você cumprir as suas responsabilidades no seu trabalho, na sociedade, é você estar cumprindo o propósito de Deus sobre a sua vida. Se acordou, você começa a sua corrida. A nossa vida inteira é correndo essa corrida. Se nós queremos correr essa corrida com perseverança, nós vamos precisar de saber lidar com algumas barreiras que se levantam no meio da corrida. Quando você começa a correr, acordou hoje, domingo, na hora que você levanta, possivelmente para você chegar aqui, você já se deparou com algumas barreiras. Você pode ter se deparado com uma barreira ali no estacionamento quando chegou, no carro quando estava vindo com a sua esposa, surgiu um assunto meio estranho. Pode ser que em casa, antes de sair, lá no café da manhã, em casa, já se levantou uma barreira, assim, puxa vida, de novo isso. A corrida que nos está proposta, ela é cheia de barreiras, gente. E nós precisamos aprender a vencer essas barreiras, senão nós não perseveramos e não chegamos ao final, não ganhamos o prêmio do final. Quais são as barreiras que normalmente aparecem, que nós precisamos vencer? Essas que eu vou dizer, elas normalmente aparecem para todos nós, Eu quero que você fique atento
a essas barreiras, porque você pode estar com uma barreira dessa nesse momento na sua vida. Nesse momento você pode estar com uma barreira dessa que cresceu, você fala, como que eu faço? E agora? Vou parar de novo? E agora? Será que eu vou retroceder? Desisto? E agora? Abandono tudo? Vamos avaliar os ensinamentos de Deus para nós a respeito dessas barreiras. A primeira barreira que tenta nos impedir na corrida da perseverança é a barreira do cansaço. O cansaço pelas lutas, o cansaço pelas adversidades. Olha, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e para que vocês não se desanimem. Se você permanecer cansado e desanimado, você parou a sua corrida. Você parou o propósito que Deus tem para você. Você parou os sonhos que Deus, um dia, liberou para a sua vida, que iriam se tornar realidade. Por quê? Porque você cansou e se desanimou. Essa é uma barreira. Pastor, eu estou vivendo essa barreira porque já tem muito tempo que eu estou enfrentando uma luta numa área e olha, passa um mês e é a mesma luta, outro mês é a mesma. Aliás, não tem meses não, pastor, eu já estou há alguns anos passando por isso. Posso falar? Estou cansado. Posso falar? Estou cansado. A minha vontade é de largar tudo, desistir de tudo e sumir. É isso que eu estou pensando. É a barreira que está na sua frente. E como que eu faço para vencer essa barreira do cansaço pelas lutas? Vamos ler um texto da palavra de Deus que está em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 29 em diante. Coloquem na tela, por favor. O texto diz assim: o Senhor dá força ao cansado, Ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia. Pastor, me explica isso. Vou explicar. Você está se sentindo cansado, se sentindo cansada? Então pega 3 ensinamentos para você vencer essa barreira que está aqui nesse versículo. 3. Eu estou me sentindo cansado, o que eu faço? Primeira coisa a se fazer: o Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É com você que Deus está falando. Você não tem vigor nenhum, você está sem nenhum tipo de vontade de continuar e de permanecer a caminhada. O Senhor, Ele pode dar para você a força que você não tem. Só que para eu receber do Senhor aquilo que eu não tenho, eu preciso pedir. Você quer ver uma coisa? Me dá aquela água ali, por favor. Me dá. Puxa vida, muito obrigado. Aleluia. Dá um aplauso para esse menino aqui. Bom você, hein? Ele me deu a água por quê, gente? Por que Ele me deu a água? Então você precisa, lembra que a corrida é todo dia, eu acordo e é uma corrida. Amanhã eu acordo e é uma corrida. Então todo dia eu vou dizer para você o que eu faço. Eu aqui, eu também enfrento um montão de barreira igual a vocês. Então eu levanto e eu falo: Deus, me dá força para esse dia. Deus renova o meu ânimo. Gente, ontem eu estava tão cansado, eu viajei a madrugada inteira. Depois de pregar praticamente o dia inteiro. Eu viajei madrugada para ir, viajei madrugada para voltar, praticamente 2 dias sem dormir. Ontem numa conferência, 11 horas da manhã eu tinha que ministrar e eu estava sem forças nenhuma.
Falei, Deus, renova as minhas forças. E eu vou falar uma coisa, quando vem o renovo de Deus, parece que a gente fica mais forte do que quando era apenas na nossa própria força. Você pode dizer um aleluia? Então o que você vai fazer? Você vai pedir, você está nessa barreira, pede, Deus, renova as minhas forças. Peça, já acorda pedindo. Porque o texto diz que o Senhor dá força para quem está cansado. Ele multiplica as forças do que não tem vigor nenhum. Eu já experimentei isso várias vezes, sem ter nenhum vigor, e falar, Deus renova, e Deus renova, irmão. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor. Jay, me dá essa cadeira aqui, por favor. Hoje eu estou muito ilusionista, aleluia. Bota ela aqui no meio para mim. Isso, obrigado, Jay. Mas os que, o que está escrito na Bíblia? Mas os que, vamos ver o que antecede. Olha o que antecede o espera diz. O que antecede o espera diz aqui, ó: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. O Jay é o jovem, jovenzão, está ficando já velhinho já, mas então eu falo para ele assim: começa a correr. Ó, você é um cara que não perde para ninguém não. Você é o cara que dá conta de tudo. Vai lá e tal, e corre. Aí ele vai e ele corre para lá, e ele corre para cá, e ele corre para lá, e ele corre para cá, e ele corre para lá, e ele corre para cá, e ele corre para cá. Aí o que a Bíblia fala? Esse que corre para lá e para cá é jovem, igual esse aqui, ó, bobinho, 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 corre. O que diz a Bíblia que acontece com ele? Vai se cansar. Os moços, eles cairão. Vai correr tanto que uma hora vai cair. Mas os que o mundo parece que está caindo à minha volta. Um monte de gente falando no meu ouvido: vai, você vai fazer, vai. E aí eu vou seguir a orientação da palavra. O que eu vou fazer? Fala para o seu vizinho, está na hora de você descansar um pouco. Você está com muita correria na sua mente. Você está muito atribulado aqui na sua mente. E você está se cansando por isso, porque você fica, um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, e outro fala outra coisa, e você ouviu uma pregação na internet que falou isso, e você ouviu outro que falou isso, e você e a sua cabeça fica, e você está morta de cansado. E você está morto de cansado. E o que é que Deus está falando para você hoje, para você vencer essa barreira do cansaço? Descansa. Fala para o seu vizinho, senta e descansa. Jay, quase que você arruma uma cilada para mim, essa cadeira está quase caindo. Eu já estava preparando qual dia que eu ia colocar ele no banco. Ai. Então, olha só, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Agora ele diz que você vai correr e não vai se cansar. Aliás, ele diz que você vai voar como uma águia e você não vai se cansar. Por quê? Porque você aprendeu a descansar em Deus. Porque você aprendeu a descansar em Deus. Olha, irmão, deixa eu falar uma coisa. Existem situações em que a única coisa a fazer, porque você já tentou de tudo, você já virou cambalhota, você já tentou de tudo. A única coisa a fazer, para que você não desista,
para que você não chute o balde e não largue o plano principal que Deus tem para a sua vida, a única coisa a fazer é sentar e descansar em Deus. Amém, gente? Segunda barreira que nós precisamos vencer é aquela barreira que faz nós nos sentirmos bobos. Ah, você é um bobo, hein? Você é uma pessoa ridícula. Essa é uma barreira que faz com que muitos não perseverem, eles desistam da corrida. Porque você está lutando por coisas que são importantes para você. Então vem um monte de pressão dizendo para você: olha, você é um bobo, você é isso, e você acaba largando o plano que Deus tem para a sua vida, porque você está com medo de ser ridículo para as pessoas. Aí você, quer saber? É verdade. Não. Na nossa corrida, nós precisamos aprender a ouvir o que Deus quer de mim. E olha, vão ter momentos em que Deus vai falar para mim, não é para eu poder desistir, porque isso é uma coisa que eu separei para você. Vão ter momentos que Deus falou, não é para você desistir, é para você mudar, porque não foi esse que eu preparei para você, foi esse que eu preparei. Você está entendendo? Então não é desistir, é mudar. Vamos olhar aqui, ó, o Naamã, e sem medo de se sentir ridículo, sem medo de se sentir um bobo, um bobão, uma bobona, sem medo. Naamã, ele estava querendo receber a cura da sua lepra. E ele vai correndo ao profeta e ele diz para o profeta: vim aqui para o Senhor me curar da minha lepra. E o profeta falou: olha, se você quer ser curado da lepra, você vai precisar de mergulhar no Rio Jordão. Só que não é um mergulho só. São quantos mergulhos? 7 mergulhos. Aí o Naamã fala bem assim: não, mas eu queria mergulhar no outro rio. É o rio de Israel. Lá é melhor, é outro rio. É o Farpar. Eu queria naquele rio que ele é melhor. Eu queria, aquele é mais tranquilo. E o profeta fala: Deus quer te curar, mas para te curar não é no que você quer, é no que Ele está mandando, mesmo que isso pareça ridículo, mesmo que isso pareça louco demais. Então Naamã obedece, vai para o Rio Jordão e ele mergulha 7 vezes. E depois que ele acaba de mergulhar 7 vezes, o Naamã ele levanta como? Curado. Porque ele não teve medo de se sentir ridículo, obedecendo uma direção que Deus estava lhe dando. Então eu quero que você esteja atento ao que Deus está falando para você, e não tenha medo do que as pessoas elas vão pensar de você, não tenha medo. Porque Deus quer cumprir um propósito, um plano que Ele tem a seu respeito. Mas para isso você precisa vencer essa barreira que faz você se sentir ridículo, e ridícula de fazer alguma coisa que Deus está mandando, poxa. Porque se você não faz o que Deus está mandando, você vai ficar dando murro em ponto de faca. Murro em ponto de faca, e você só se machuca, e você só se cansa, e você está quase chutando o balde e desistindo até mesmo da sua própria vida, poxa. Você está desistindo de coisas lindas que Deus tem para você, dos seus filhos, do seu trabalho, do seu ministério, do chamado, porque você está tentando aqui, e está com medo de obedecer a voz de Deus e se sentir um bobo, uma boba. Aí você acaba não correndo com perseverança a carreira que nos é proposta. Você acaba não correndo com perseverança. Jairo, ele, quando vai até Jesus para buscar a cura da sua filha que estava enferma em casa, ele conversa com Jesus e fala: o Senhor poderia ir na minha casa orar, minha filha está lá enferma, quase morrendo. E Jesus fala: fica tranquilo que eu vou.
Só que quando Jesus está no meio do caminho, aparece a mulher do fluxo de sangue. Então vem aquela multidão, a mulher é curada e Jesus está ali. As pessoas que estavam acompanhando Jairo já tinha dito para Jairo lá atrás: para de incomodar ele, vai demorar muito, não incomoda o mestre, já era, a menina já morreu. Você está sendo um bobo ficar pedindo a Deus isso. O que Jesus fala para o Jairo? Jairo, não temas, creia somente. Você não é um ridículo, não temas, creia somente. E Jairo, quando recebe Jesus na sua casa, a filha de Jairo, que estava praticamente que morta, ela retoma a vida e ela é curada. Isso por quê, gente? Porque venceu a barreira de parecer um bobo, de parecer uma pessoa que está incomodando demais. Então vence essa barreira, porque senão você desiste. Vence essa barreira, senão mais uma vez você vai parar no meio do caminho, igual muitas coisas importantes na sua vida pararam no meio do caminho. Porque se levantou a barreira e você, com medo de parecer ridículo, você acabou desistindo. Com medo de parecer ridículo, você parou de ouvir a voz de Deus para você. A terceira barreira é a barreira da influência negativa das pessoas. Se queremos perseverar na nossa caminhada, nós precisamos olhar as pessoas que perseveraram como exemplo e não as que desistiram. Se nós nos espelharmos nas pessoas que desistiram ao invés de nos espelharmos naquelas que perseveraram, nós vamos desistir igual a elas também. Olha, escute, tem muitos e muitos por aí que hoje vivem uma vida amarga, uma vida de angústia, uma vida de sofrimento, porque desistiram, sempre largaram aquilo que Deus um dia começou na vida deles. Eu preciso seguir o exemplo das pessoas que permanecem. São pessoas que venceram obedecendo à voz de Deus, venceram fazendo o que Deus mandou fazer, mesmo que chamavam ele de bobo, mesmo que chamavam ela de boba, mas essas pessoas venceram. Então a gente tem que olhar essas pessoas e falar: eu vou seguir esse exemplo. Eu vou seguir esse exemplo. A quarta barreira que nós precisamos vencer é a barreira que diz aqui na nossa mente de que não vou mais aguentar. É a voz, é a vozinha que fica dizendo para você aqui, ó, você não vai mais aguentar. Você precisa eliminar essa voz e você tem que conversar com você mesmo e dizer: eu vou aguentar porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou aguentar porque Deus renova as minhas forças todos os dias. Eu vou aguentar porque 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas Deus não vai me deixar ser atingido. Aleluia. Provérbios 24, verso 10 diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. O que significa isso? Que se nesse momento de pressão que está vindo sobre você, você deixar essa voz dizer que você não vai aguentar, ela ficar constantemente falando na sua mente, ela constantemente dominando os seus pensamentos, você vai ficar fraco, você vai ficar vulnerável e muito facilmente você vai desistir. Então mude essa fala, você precisa dizer para você mesmo: eu vou aguentar essa pressão até o final,
eu vou permanecer firme na palavra de Deus, obedecendo o que Deus está me mandando fazer. Eu vou aguentar a pressão. Aleluia. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz o texto. Por esta causa nos gloriamos entre vocês, as igrejas de Deus, pela perseverança e pela fé que mostraram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. O apóstolo Paulo disse: vocês estão chamando a atenção, porque vocês aguentam a pressão, porque vocês suportam sem desistir, perseveram. Irmão, eu preciso dizer para você que é grande o número de pessoas que eu já vi, tendo um chamado do Senhor, que já vi cheias de promessas de Deus sobre a sua vida, essas pessoas perderem tudo do dia para a noite, porque na hora da pressão desistiram. Na hora da pressão viraram as costas para Jesus, na hora da pressão largaram o ministério, o chamado que o Senhor tem para as suas vidas. E aí esse largar algumas coisas de que Deus, Ele confia nas nossas mãos, é o primeiro dos abismos. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então a pessoa, ela pegou um abismo e ela vai descendo para outro, e ela vai descendo para outro, e quando vai ver, ela largou tudo, e quando vai ver, ela perdeu tudo. Então eu preciso ser firme na hora da tribulação. Tá, pastor, como é que eu vou fazer para estar firme na hora da pressão e vencer essas muralhas? Vamos lá. Primeira coisa, olhe as pessoas que elas trabalharam em conjunto, trabalharam com a ajuda dos irmãos, e o que essas pessoas experimentaram. Você pode pegar a ajuda dos irmãos da sua célula. Você pode pegar a ajuda daquelas pessoas que se importam com você de verdade, que oram por você. Não são pessoas que querem saber da sua vida por saber, mas pessoas que são intercessoras. Pessoas que irão falar para você aquilo que você precisa ouvir de Deus e não aquilo que você quer ouvir. Para você continuar na mesma coisa, você precisa, para vencer essa barreira, de pessoas perto. Não se isole, não se afaste. O diabo quer que você vá se afastando e se isolando, porque quanto mais você se isola, mais você se afasta, menos protegido você fica. Se aproxime na sua célula, se aproxime na igreja, volte a se envolver naquilo que você era envolvido. Isso vai gerar para você proteção e renovo de ânimo, para você perseverar na caminhada. Deuteronômio 31:6 diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem fiquem apavorados por causa dos inimigos, pois o Senhor, o seu Deus, Ele vai com vocês, Ele nunca os deixará e nem nunca os abandonará. Você, quando tem as pessoas trabalhando do seu lado, você tem a mão de Deus estendida, o favor de Deus direcionado. Então trabalhe junto com as pessoas, porque Deus não te desamparará. Romanos capítulo 15, versículo 5 diz: o Deus que concede perseverança e ânimos lhe dê um espírito de unidade segundo Jesus Cristo. Que esse Deus que dá perseverança, Ele consiga trabalhar para que nós possamos viver a unidade. Porque a unidade me ajuda a prevalecer nos momentos de luta, nos momentos difíceis. A unidade me ajuda a aguentar melhor as pressões que estão vindo. A unidade. Outra coisa importante para vencer essa barreira é
Foque o seu olhar em Jesus. Nesse texto de Hebreus que nós lemos, coloca aí Hebreus, o capítulo 12, versículo 2. Ele diz que para correr a corrida da perseverança, nós precisamos de ter os nossos olhos, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe por que muitas pessoas param? Porque o olhar delas não está focado no Senhor. É óbvio que nós olhamos pessoas que nos influenciam. Existem pessoas, inclusive a nossa vida precisa ser uma influência para os outros. E nós podemos falar para os outros: olha, por favor, sejam meus imitadores e me sigam assim como eu estou seguindo a Cristo. Façam aquilo que eu estou fazendo que está alinhado com o plano de Cristo. Mas se por acaso qualquer um de nós falhar com Cristo, o seu olhar precisa estar primeiramente fixado em Jesus, porque se qualquer pessoa falhar, você não desiste a sua caminhada, você não larga no meio do caminho, porque o seu olhar principal está focado para Cristo. Para Cristo. Pode aplaudir Jesus. Quando uma pessoa, ela fala muito para mim: olha, pastor, puxa, você influencia muito a minha vida, e isso e aquilo, poxa, eu admiro tanto. Eu falo: poxa vida, que legal, mas tudo isso, irmão, é por causa de Jesus. Tudo isso é por causa de Jesus. Olha, se tiver uma vida com Jesus, e aí eu estou falando, não tem nada a ver comigo, nada, é por causa de Jesus. Porque as pessoas, irmãos, elas nos decepcionam. As pessoas falham, nós falhamos, eu falho, você falha. Se nós colocarmos o nosso foco principal nas pessoas, a hora que elas falharem, aí a gente desanima. Quantas vezes você já viu alguém desanimar na igreja e falar bem assim: desanimei, entristeci lá, o irmão fez algo lá, eu estou meio frio, não estou indo. Quer dizer então que você servir a Deus está condicionado ao que você vê no seu irmão? É isso mesmo? A pessoa, ela deixa de ir para a célula e você pergunta: o que houve? Você, não, eu entristeci lá, vi uma pessoa fazer uma coisa errada lá, que eu não concordo muito. É? Então você estava lá naquela célula, não era servindo a Deus? Não era por causa de Jesus? Não era? Irmão, se o nosso olhar estiver fixado em Jesus, a gente não desiste do chamado que Deus tem para nós. A gente não desiste da obra que Deus tem para a nossa vida. Perseverança, perseverança, perseverança e perseverança. Perseverança. E por último, para a gente quase terminar, se eu quero ultrapassar essas barreiras que me impedem de perseverar, eu preciso suportar com ânimo até chegar o tempo da exaltação, o tempo da glória. Olha o que diz o texto. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou. Dá um tapinha no seu vizinho e fala bem assim: suporta isso aí, irmão, suporta. Tem gente que está falando bem assim: mas eu não suporto mais. Suporta sim. Diga aleluia. Porque Jesus suportou, desprezando a vergonha, então assentou-se à direita do trono de Deus. Se você quer ganhar o prêmio na corrida da vida, você precisa suportar o momento da pressão. Se você quer ganhar o prêmio no final, você precisa suportar o período da pressão. E suportar como? Suportar com perseverança. Por favor, fique de pé.